Meus irmãos, trago aqui coisas muito importantes a mando do Papa Leão X para falar para vocês. Essa aqui é a indulgência, é uma carta de indulgência. Eu estou pedindo que vocês façam uma doação para a construção da Basílica de São Pedro, que o nosso Papa pretende construir. E em troca vocês ganharão essa carta de indulgência. Essa aqui é uma carta que garante que vocês terão os seus pecados perdoados. Com uma doação, não sejam mesquinhos, façam uma boa doação para a nossa igreja e você vai receber essa carta, garantindo a sua entrada no céu. O Papa manda dizer que assim que as suas moedas tilintarem na sua bolsa, a sua alma vai entrar no céu. Então, meus irmãos, não percam a oportunidade. Comprem hoje a sua carta de indulgência. Recebam em troca o perdão dos seus pecados e a garantia que a sua alma vai entrar no céu. Pessoal, essa foi uma representação do monge dominicano, né, vendendo as cartas de indulgências, que garantiam o perdão dos pecados dos fiéis. O nome dele era John Tetzel e ele foi mandado pelo Papa Leão X para vender as cartas de indulgência. Né? O que eram essas cartas? Era um certificado que o Papa dava, né, através, assim, dava uma doação para a igreja, uma doação boa em dinheiro, e o Papa te dava essa garantia, ó. E no final da carta estava escrito assim: assim que as suas moedas tilintarem na minha bolsa, a sua alma vai entrar no céu. Então, tudo isso aconteceu por volta de 1600, né, quando iniciou a chamada Reforma Protestante. Na verdade, ela iniciou um pouco antes, né? Porque antes de ser vendidas essas indulgências, né, que o Papa mandou vender, um outro comércio na igreja já estava acontecendo. Que comércio era esse? Era o comércio de relíquias. As relíquias são objetos pessoais, assim, coisas que os santos, as pessoas santas tivessem tocado. O Jesus, Santa Maria, né? As pessoas assim. Então, eles vendiam ossos do jumentinho que Jesus andou, né, na sua entrada triunfal em Jerusalém. Eles vendiam ossos, né, de crânios, né, fêmurs e tíbias de santos, que nem São Pedro. E vendiam também até um ar engarrafado, né, supostamente do lugar onde Jesus nasceu. Então, a pessoa, né, que tinha dinheiro, isso não custava barato. A pessoa que tinha dinheiro, né, comprava essa relíquia sagrada, né, e ficava bem feliz, né. A igreja era muito rica nessa época e ela, como era a única igreja assim, cristã, né, e todos eram cristãos, então ela tinha muita aceitação. E os padres, né, passavam vendendo essas coisas assim. E com isso o Papa ia ganhando um bom dinheiro. Mas isso, dessas vendas, era só uma pequena coisa que acontecia, porque na sociedade da época já tinham outras revoltas acontecendo, né? Outros descontentamentos acontecendo da Igreja Católica, né? Não era só a venda de indulgências, né? Tinha mais uma venda também, tinha a venda de cargos eclesiásticos, né? Então, se tu estava na família, né? Tinha o herdeiro, né, que ia herdar as terras da família, tinha as filhas que iam conseguir um bom casamento, mas tinha um filho mais novo que ia ficar sem herança. E o que acontecia? A sua família comprava um cargo de cardeal, de bispo, e com isso vinha privilégios, obviamente, né, para ele. Então, ele ficava rico, tinha terras também, servos, né, com esse cargo. Isso criava um despreparo, um clero, né, pessoas religiosas que estavam lá para orientar o povo, que estavam despreparados, porque não subiram uma escala, né, de estudos para se tornar cardeal ou bispo. Eles compravam esses cargos, né, e chegavam lá sim, né, pelo dinheiro, não pelo seu estudo na igreja, né. Em meio a tudo isso também existia
um descontentamento dos reis e príncipes da época também. Por quê? O rei, né, era coroado pelo Papa, né? O Papa ajudava na escolha do rei, né? Quando existia assim, o rei vai fazer um tratado, né, um tratado comercial, assim, né? O que acontecia? O Papa dava a sua opinião, né? Eu gosto disso, não gosto disso. Então o Papa meio que influenciava todas as áreas da sociedade, né? Tanto politicamente, né, quanto socialmente. A igreja era muito eminente nessa época. Por mais que era o rei, por mais que era o príncipe, o Papa ainda tinha uma posição acima, né, de importância. As decisões só eram tomadas se o Papa concordasse. Se o Papa não concordasse, todo mundo já via, não, mas se o Papa não concorda, eu também não vou concordar. Então isso criava um descontentamento dos reis, dos príncipes, porque eles também queriam aumentar as suas terras, aumentar, né, a sua venda dos seus produtos, comércio exterior, praticar essas coisas, né, aumentar os seus reinos, comprar terras, né, e as terras, a maioria, eram da igreja. Então a igreja era muito rica e muito influente nessa época, né, no final da Idade Média. Com isso também tinha uma outra classe chamada burguesia, que eram os banqueiros, né, os comerciantes, que também estavam um pouco descontentes com a igreja. Por quê? Porque a igreja proibia a usura, ou seja, quando emprestam dinheiro, não era para cobrar juros, né? Se emprestou um dinheiro, não pode cobrar juros, né? Isso é usura, isso é um pecado. Então os banqueiros ficavam tristes com esse tipo de coisa. Os comerciantes também, né? Eles queriam vender os seus produtos, pegando um lucrinho em cima, né? A igreja proibia também. A igreja queria que eles usassem a teoria do preço justo. O que era a teoria do preço justo? Você pode vender o seu produto pelo preço que ele realmente custa. Tu não pode colocar um lucro em cima, né? O lucro em cima não vai funcionar. Então, os comerciantes também estavam em desagrado com a igreja, né? Então vamos dizer assim, que a venda de indulgência, a venda de relíquias, a venda de cargos eclesiásticos foi só assim um estopim, né? Que uma gota de água, né, que transbordou já aquele copo cheio, né, de contrariedades, já que as pessoas, né, tanto a burguesia, os comerciantes, quanto a nobreza já estava alimentando contra a Igreja Católica. No meio disso tudo surgiu, né, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. O Martinho Lutero era estudioso da Bíblia e tal, né, no seu mosteiro, e de repente ele pensou assim, não, mas isso não está certo. Isso que a Igreja Católica está fazendo não está certo. Então, ele fez uma lista, né, uma pequena lista de 95 coisas que ele achava errado, né, no sistema da igreja atual. Então, essa lista, né, com os 95 teses, né, como foi chamado, né, as 95 teses de Martinho Lutero, ele pegou essa lista e pregou lá na porta da igreja. Por que ele pregou lá na porta da igreja? A porta da igreja naquela época, né, era uma espécie assim de edital que acontecia. Tudo que acontecia de importante na cidade, né, as festas, os eventos, as coisas que iam acontecer, as pessoas faziam, né, um anúncio lá na porta da igreja. Por quê? Porque era um lugar bem visível, todo mundo, né, devido à importância que a igreja tinha na sociedade, todo mundo passava lá na igreja, então lá era o lugar ideal para ele colocar. Martinho Lutero, com isso, ele não estava querendo brigar com a Igreja Católica, vamos dizer assim. A vontade dele, como ele era bem católico também, a vontade dele era de mostrar os problemas, resolver um pouco desses problemas, que não, né, ajudar a igreja a resolver esses problemas que estavam colocando a sociedade em desagrado com a igreja. Então ele pensava assim, se nós que somos católicos mudarmos, né, revermos essas coisas que estão acontecendo na nossa igreja que não estão certas, provavelmente as pessoas vão começar a olhar com melhores olhos, né, com bons olhos para nós também, né? Então a gente vai conseguir mais fiéis, né, vai ficar melhor a coisa. Aqui tem uma imagem, né, pintada
supostamente, né, o Martinho Lutero. Aqui tem as teses, né, ele pregou lá. Então, com essas teses, né, tinha várias coisas que ele criticava na igreja. Por exemplo, né, a tese de número 24 dizia assim, ó: a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada, ou seja, manipulada, né, enganada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição. O que ele queria dizer com isso? Que as pessoas estavam sendo enganadas com essa vinda de perdão, né? Ele não acreditava que o Papa, vendendo a indulgência, realmente conseguisse perdoar os pecados das pessoas. Outra coisa que ele dizia assim, ó: vocês, né, na tese 32, parafraseando, vocês que estão vendendo isso, vocês vão ser condenados junto, né, com essas pessoas que compram. Por quê? Porque isso está errado, esse comércio de perdão é errado. Outra coisa que ele dizia assim, ó: por que o Papa, que é um homem dos mais ricos que existe, né, por que ele está tirando o dinheiro dos fiéis, que às vezes não, né, só tem o dinheiro para cuidar da sua família? Por que ele não pega o seu próprio dinheiro e não constrói essa basílica, né? Essa era a 86, já estava lá no finalzinho. E isso chegou nos ouvidos do Papa, claro, né? E o Papa não ficou nem um pouco feliz com isso. O que aconteceu, né? Se reuniram lá e disseram: vamos excomungar, vamos tirar ele da nossa igreja, vamos, né, excluir ele, não vamos deixar mais ele ficar aí junto com nós, né? Então o que aconteceu? Começou a perseguição, né, atrás do Martinho Lutero. Queriam prender ele, porque outros que já tinham se levantado antes, teólogos, né, estudiosos, que já tinham se levantado contra a igreja, como John Hus, por exemplo, esse John Hus foi morto, né, pela igreja. Por quê? Porque ele também, antes do Martinho Lutero, já tinha se levantado contra a igreja, né, dizendo que estava errado certas coisas da igreja. Por exemplo, né, o Martinho Lutero, nessas teses dele também, era contra o voto de castidade dos padres, porque ele dizia assim, ó: isso, né, que vocês estão fazendo é uma hipocrisia. A maioria dos padres tem esposa e filhos, né? Então, assim, ó, por que vocês pregam uma coisa e vivem outra? Eu sou contra isso, né? Contra isso. E claro que isso revoltou muito o Papa, né? Leão X naquela época. Então, o Papa excomungou ele, excluiu ele da igreja e ele começou a ser perseguido, né? Como a nobreza, os comerciantes, né, esse pessoal, os reis, né, os príncipes, estavam de acordo com as ideias do Lutero, por quê? Porque ele ajudava a sua manifestação também, de certa forma, né? Se o Lutero ia de encontro às coisas que a igreja pregava, com certeza beneficiava, né, os banqueiros que tinham uma outra ideia. Então, assim, ó, teve um príncipe saxônico, né, lá de Saxônia, que disse: olha, Lutero, eu tenho um castelo e você pode vir lá para o meu castelo e eu vou te esconder lá. Por quê? Porque você estando lá, ninguém vai te achar. E lá nesse castelo, né, Martinho Lutero conseguiu traduzir a Bíblia para uma língua que as pessoas pudessem entender. Por quê que aconteceu isso? Isso é tão importante. Porque até aquela época, a Bíblia era só em latim. As missas eram só em latim. Então, assim, ó, o que o Papa, o padre dizia, as pessoas tomavam como certo, né? Porque elas não tinham, né, todo esse conhecimento, né, de conhecer outra língua e nem acesso à Bíblia. Isso era proibido, né? Só podia ter acesso à Bíblia quem era um padre, né, uma pessoa assim da igreja, né, que comandava a igreja. Então, Martinho Lutero, já que estava sendo perseguido e não tinha dado certo, né, a ideia dele de reformar a igreja, vamos dizer assim, né, ele disse: então eu vou traduzir a Bíblia uma língua vulgar, ou seja, uma língua popular, que as pessoas possam entender. E como as pessoas entendem, né, o que está escrito lá na Bíblia, elas mesmas vão poder tirar a sua conclusão, né? Eu traduzo, primeiro traduzi o Novo Testamento, depois traduzi o restante, né, da Bíblia e mandou para a imprensa, né? A imprensa é outra coisa muito importante nessa época. A imprensa já existia, mas existia um alemão também chamado Gutenberg, né, que teve uma ideia, um insight assim, de modernizar a imprensa daquela época. Por quê? Porque as placas
placas eram feitas, né, em madeira ou em metal, né, escritos toda a página, vamos supor, do livro, e daí imprimia aquilo ali. Isso requeria um tempo, uma mão de obra muito grande, e depois não podia ser usada aquela mesma placa para outra coisa, né, era só para aquela impressão. Então, o Gutenberg teve uma ideia de fazer os tipos móveis. Os tipos móveis são as letras móveis. Então, ele montava o texto ali com aquelas letras, depois ele podia reformular outra coisa, né? Usava as mesmas letras, não precisava fazer todas as letras de novo. Isso foi um avanço muito grande, né, da imprensa. Por quê? Porque daí a impressão se tornou mais rápida, né? Não requeria tanto esforço, né? Não precisava de tanto tempo, e com isso os livros chegavam com um preço melhor, né? Mais baixo para o consumidor. E com isso o livro já não se tornava uma coisa impossível de ser adquirido, né? Claro que não era todo mundo que conseguia adquirir um livro, mas isso já não era impossível de adquirir. Provavelmente os mais nobres, né? Aquilo que, os que tinham mais dinheiro também conseguiam adquirir uma Bíblia. E por incrível que pareça, o primeiro livro, né, imprimido dessa forma, com os tipos móveis, foi a Bíblia, né? Até agora tem no museu, né, a Bíblia de Gutenberg. Ela era muito bonita, toda desenhada, né? E foi imprimida em alemão. E foi uma coisa que ajudou muito a reforma protestante, né? Por quê? Porque tendo acesso à literatura, aos livros, panfletos que foram feitos, as pessoas elas mesmas podiam ver o que estava escrito na Bíblia e dizer: não, eu acredito nisso, não acredito naquilo. Depois do Martinho Lutero surgiram outros, por exemplo, Calvino, né, que fundou o calvinismo. Depois o rei da Inglaterra também, né, o anglicanismo, né, outras religiões. A partir disso, muitas e muitas outras, porque cada um, podendo interpretar a Bíblia a seu contento, interpretava e fazia suas regras, né? Então já o catolicismo já não era mais uma coisa oficial, né, daquela época. E protestante, reforma protestante, eu gosto sempre de falar que protestante, né, até hoje já temos, né, os protestantes, muito se fala em protestante. Por que protestante? Porque como o luteranismo, né, as ideias de Lutero avançaram muito, então o imperador Carlos V, que governava a região da Alemanha, né, o Sacro Império Romano Germânico naquela época, né, essa região da Alemanha, então ele proibiu o culto do luteranismo. Ele disse: não, é proibido aqui, só vai ter catolicismo e tudo, né? Mas as pessoas protestaram contra essa nova regra, né, que não podiam mais cultuar, né, da sua forma, né, através das regras do luteranismo. Então, daí surgiu o termo protestante, né, porque eles protestaram. Então, quem protesta é o protestante, e até agora é conhecido como protestante, né, as outras religiões que não sejam, né, da católica. Por que a importância nos dias de hoje a gente aprender sobre a reforma religiosa, né, a reforma protestante? Porque além de uma reforma religiosa, que houve uma quebra, né, da hegemonia da igreja, que era só uma igreja, depois, né, se tornaram várias igrejas, vários credos, né, cada um pode escolher a sua crença. Por que é importante isso? Porque isso também é um traço de cidadania, né? Porque você tem o livre direito de cultuar um Deus que você queira, ler, interpretar a Bíblia da forma que você quer, e assim estabelecer as suas regras. Eu acredito nisso, não acredito naquilo, ou escolher uma igreja que já tem aquilo que você acredita, ou então até formar a sua igreja, como a gente vê hoje em dia, né? Várias igrejas cristãs, não cristãs, né? Isso também é cidadania, né? Ter o direito a professar uma religião de acordo com a sua vontade, né? Isso, então, é uma das coisas que eu acho muito importantes da reforma protestante. Eu sou Rosemary Bueno, eu professora de História.